De atrasos crônicos, falta de entrega, um monte de desculpa, para um roadmap previsível em 2 semanas. Será que isso é possível? Será que dá para você pegar um projeto de tecnologia e aplicar algumas táticas ali de governança de projeto, de gestão, e levar em 2 semanas um projeto onde você só lida inicialmente com atrasos, onde o fundador ali está cansado de ouvir desculpa, para no final de 2 semanas você ter um roadmap previsível e um plano de ação que já consiga destravar o pipeline desse cliente? Sim, é possível. Nesse vídeo eu vou te contar um caso real que aconteceu com a gente ano passado aqui na House. Um dos nossos clientes em 2025 chegou com essa situação. Ele tinha um time interno de algumas pessoas e durante esse processo a gente acabou tirando esse time interno e colocando 100% do nosso time da House. E esse processo durou mais ou menos ali uns 30 dias, mas em 2 semanas a gente já tinha um roadmap, um plano de ação, né, um cenário claro para a gente trabalhar e destravar esse projeto. Então sim, é possível a gente fazer isso, com método, né, com algumas ferramentas que a gente tem para conseguir resolver esse tipo de problema. Todo projeto, toda organização, ele é feito de pessoas e processos, então a gente sempre tem que olhar para as pessoas que estão envolvidas e os processos que estão governando as ações desse projeto, e a gente tem que atuar nesses dois âmbitos. Então nunca vai fugir disso, as decisões elas precisam ser tomadas, não necessariamente nesses casos o problema é só com a pessoa ou só com o processo. Às vezes é os dois, às vezes é mais com as pessoas, às vezes é mais com os processos e por aí vai. E acontece que nesse caso a gente tem que ver o que não está funcionando e substituir. Então, se o problema são as pessoas, a gente tem que substituir as pessoas. Se o problema são os processos, a gente tem que substituir os processos. E se o problema são os dois, a gente tem que substituir os dois. E tudo isso sempre focado, né, no objetivo do negócio, focado no que vai gerar mais resultado para o que está mais urgente, latente ali para o dono do negócio. Então, esse é o grande objetivo quando a gente entra num projeto dessa forma, e eu vou te contar um case aqui para que você possa talvez aplicar no seu projeto, ou para que você possa também aplicar na sua equipe, ou não sei se você vende esse tipo de projeto de tecnologia, se você é uma software house, se você tem uma agência de marketing, você pode também pegar esse método, extrair alguns insights para você aplicar aí também com os seus clientes. Bom, vamos lá então. Na maioria das vezes, o projeto ele não está morrendo por falta de ideia. Na maioria das vezes, não é isso que acontece. O gargalo, né, quando você tem um projeto que já está na rua, então, ou ele já tem cliente, ou ele já tem algum certo tipo de funding, né, de fundos ali, algum investidor, alguma coisa, significa que as ideias, o pitch, ele de alguma forma para de pé. Porque senão ele não teria conseguido cliente, não teria conseguido investidor. Então o problema nesse caso não é uma ideia, não é o projeto em si, o que está sendo construído, mas como que isso vem sendo feito e governado. O pior cenário que eu vejo num projeto de tecnologia é quando tem um time grande, um backlog grande, as coisas parecem que estão acontecendo. Então você tem a daily, você tem as rotinas que vão acontecendo ali, tem review, retrô, um monte de alinhamento, mas nada anda, nada anda. Não pode entrar cliente novo, não pode entrar usuário novo, os tickets não são fechados. Então esse é o pior cenário para mim, onde você tem um backlog cheio de coisa, você tem muito código às vezes subindo, tem um time grande, dá essa impressão de que a roda está girando, mas no fim do dia essa roda está girando e não está gerando nenhum resultado. E isso é a pior coisa que pode acontecer para mim, né? Como fundador também de uma empresa que entrega serviços de tecnologia, eu também penso, obviamente internamente a gente tem as nossas ferramentas, por exemplo, a gente tem os nossos processos, eu também penso em eficiência, né? No cenário desse que eu estou te falando, que eu estou narrando aqui, é o pior cenário, porque você tem o seu caixa sendo consumido, seus investimentos sendo consumidos, e você na outra ponta não está gerando resultado. Você precisa ser mais eficiente, né? Você precisa gerir bem o seu dinheiro, o dinheiro da sua empresa, seja ele vindo de fundo, seja ele vindo de cliente, seja ele vindo do seu bolso. Então, esse para mim é um dos piores cenários, e eu, obviamente, sempre estou buscando a mesma eficiência que eu busco para os clientes aqui dentro da empresa também. Da mesma forma, eu penso e aplico no meu business, e é o que eu venho trazendo aqui nesse canal, justamente as mesmas ideias que eu aplico para minha empresa, eu aplico em consultorias e aplico para outros clientes também. Eu vejo que a metodologia, ela não pode, eu não posso aplicar uma coisa dentro de casa e fora de casa vender outra, né? Senão eu estaria vendendo alguma coisa que eu não acredito, se eu não aplico para mim mesmo. E aí, nesse caso, se você não atingiu ainda o seu break-even, né, se você ainda não está numa operação que ela é minimamente lucrativa, geradora de caixa, você está sempre contando o seu runaway. Então eu tenho, 6 meses de runaway, 4 meses, 12 meses. E nessa situação da roda girando que eu comentei, o time entregando, mas no fim do dia não tem resultado, é uma situação muito negativa e você precisa começar a pensar de alguma forma em gerar resultado imediatamente. E além de queimar o seu runaway, o seu caixa, você vai queimando a sua própria energia e autoconfiança, porque parece que você está tomando as decisões erradas, parece que o que você está fazendo não está gerando resultado, mas, na verdade, nesse caso que eu vou narrar aqui, inclusive, o problema é de governança de tecnologia, governança do projeto. E vamos lá já para eu te falar como que aconteceu,
O que eu identifiquei foram 3 coisas que eu identifiquei e como que eu corrigi isso para chegar nesse resultado que eu comentei em 2 semanas. Bom, o cenário era o seguinte, esse cliente estava com um time de mais ou menos 8 a 10 pessoas, incluindo aí pessoas de projeto, produto, design, tinha QA também, tinha infra, tinha uma pessoa mais na posição como se fosse uma gestão de tech lead e tinha também alguns desenvolvedores. E esse fundador ali, lotado de reuniões ali tentando vender o seu projeto para clientes, estava com uma pipeline extensa, ou seja, clientes para entrar no seu produto, mas a verdade é que não tinha produto nenhum. Não tinha produto e existiam pequenos pedaços do produto que não se conversavam, que não se misturavam. Tinha de fato um cliente, mas esse cliente gerava assim demandas altíssimas de suporte porque o produto estava mal construído. Então a roda que o time estava preso era: temos muito suporte para esse cliente atual, esse cliente demanda muito, ele demanda novas funcionalidades, ele demanda muito suporte. Tem novos clientes que podem entrar, mas eu não consigo entrar porque eu estou gastando meu tempo todo gerenciando esse cliente atual, que eu não consigo resolver. O sistema, por outro lado, não está completo e eu não consigo avançar nesse sistema que não está completo para fechar as pontas e poder trazer esses novos clientes. E por outro lado, o founder não pode vender, não pode colocar esse cliente para dentro, mais cliente, porque ele não consegue, ele está preso dentro dessa roda. Então, o time não consegue entregar novas funcionalidades que vão trazer o longo prazo do projeto. O time está preso, resolvendo o problema de um cliente e esse cliente pedindo novas funcionalidades, gerando muita demanda de suporte, porque foi mal construído lá no passado. Pipeline de clientes fechados não consegue entrar, então vai se aumentando o prazo de entrega e também não pode vender, porque não dá para trazer mais cliente. Então veja que situação que o projeto chegou. Chegando ao ponto até de começar a negar cliente, e foi nesse cenário que a gente entrou. Nesse cenário, não é necessário você trazer mais pessoas, eu acho que isso é uma das coisas umas decisões mais óbvias, porém uma das piores que pode se ter. Então vamos aumentar o time, eu estou lotado de capacity. Nesse caso o problema não é a capacity, inclusive pouco tempo depois o time já tinha sido reduzido pela metade. Nessa substituição, a gente com um time muito menor já estava conseguindo fazer o que era necessário para esse projeto andar. E ali o que esse fundador queria era muito simples, era basicamente uma previsibilidade de saber quando que eu consigo colocar mais cliente para dentro e quando que eu consigo vender e gerar caixa. Como que eu consigo fazer para trazer mais cliente, para sair dessa roda e como que eu consigo vender e gerar caixa, que eu acho que essa objetivos primordiais de qualquer projeto, principalmente no começo. E o problema identificado foram 3 causas raiz que eu já vou comentar, mas como eu falei, não necessariamente problemas são só as pessoas. O problema era o time também. Dentro de uma das causas raiz eu vou falar o motivo, mas o problema em si é justamente como que essa governança estava acontecendo, como que o todo era gerido. Então vamos lá, o primeiro problema que estava acontecendo, a primeira causa raiz para gerar essa situação toda é escopo sem decisão. Basicamente um cenário onde tudo é prioridade. Tudo que acontece, tudo que chega é prioridade, é urgência e tem que ser resolvido na hora. E a realidade é que a gente sabe que em projetos de tecnologia isso não pode acontecer, porque quando você começa um projeto você já tem 1 milhão de caminhos e possibilidades, você tem personas diferentes que podem ser atendidas. E sempre que você fizer um processo de validação ou de trazer um cliente beta tester ali para te ajudar a avançar no seu projeto, a verdade é que cada persona vai tentar puxar para as suas dores. E se você, como fundador, não consegue priorizar o que é mais importante a partir também de uma assessoria, de uma ajuda do seu time de tecnologia, você fica preso nessa roda. Porque esse novo cliente precisa dessa funcionalidade. Tá, beleza. Então vamos colocar essa funcionalidade no backlog. Opa, para tudo, para o backlog, porque chegou um ticket desse cliente atual, né, desse único cliente antigo que é mais importante. Beleza, estamos resolvendo esse ticket então. Mas vamos colocar também 3 funcionalidades que esse cliente pediu, esse cliente atual, porque ele já é um cliente atual, a gente tem que gerenciar esse relacionamento, a gente não pode deixar de atender ele. Beleza? Opa, chegou um novo cliente, ele precisa dessa funcionalidade que não tem no sistema atual. E assim vai. Se tudo é urgência, se tudo é prioridade, a verdade é que nada é prioridade e nada é finalizado. E além disso, numa organização de uma equipe, você tem que manter a constância, onde as pessoas ali elas consigam ir do início ao fim. Então uma pessoa que está atendendo um ticket, ela tem que atender um ticket do início ao fim. E isso não pode ser um monte de quebra na rotina de cada pessoa. Então a pessoa está desenvolvendo uma funcionalidade, opa, chegou o ticket, para atender e deixa aquela funcionalidade lá perdida. Aí tem uma outra pessoa que está fazendo a funcionalidade do novo cliente que está na pipeline, para tudo, faz a funcionalidade do cliente atual. Isso não funciona, é ilusório, até com o IA, você achar que por conta da IA é mais rápido, você consegue fazer as coisas mais rápido, achar que esse método de não priorizar, de tudo é escopo, tudo é prioridade, toda persona importa, vai funcionar. Não vai funcionar, é papel do fundador decidir, eliminar mesmo, tipo, não vou fazer isso, não vou atender essa pessoa, não vou atender esse caso de uso a gente não atende agora. Assessorado por tecnologia, eu acho que eu tenho um papel importantíssimo, o time de tecnologia, em falar, olha, esse é o cenário, agora você decide
com base no que é estratégico para o negócio, eu acredito, né? E tem que se posicionar. Eu acredito que esse é o melhor cenário. O que você acha? Né? Não é aquela coisa de tipo assim, o que a gente pode fazer aqui? Aí fica, isso aqui dá para fazer, mas vai ter que mexer no banco de dados e dá muito trabalho. Esse provedor de pagamento, a API deles é ruim. Isso fica trazendo problema e nada resolvido. Então, dentro dessa matriz de decisão, eu acho que tem uma coisa muito importante que tem que ser feita do time de tecnologia, que é justamente essa matriz esforço-resultado. A gente sempre, aqui na House, né, a gente tem uma metodologia a gente define as funcionalidades e a gente pontua elas de acordo com os pontos de negócio, né, business points. O quanto isso tem impacto no negócio. Beleza. A partir daí, essas features elas vão ter também os pontos de complexidade, né? O quão alto é essa complexidade para fazer essa funcionalidade. Beleza, a gente pontua. Dentro disso, a gente consegue montar uma matriz onde a gente consegue nitidamente escolher aquelas funcionalidades que têm maior valor para o negócio, maior impacto, com uma menor complexidade. E dentro disso, a gente consegue priorizar de uma maneira muito fácil, com uma metodologia que se torna óbvio a escolha. Você nunca vai conseguir fazer tudo, isso é óbvio, você tem que ter em mente, não dá para fazer tudo, e você tem que priorizar. E essa é uma metodologia que é muito simples, e eu vejo que a maioria dos times de tecnologia não utiliza. Eles utilizam, na maioria das vezes, só os sprint points, que são os pontos de complexidade, só que a complexidade não pode nortear o negócio. Então, dessa forma, quando você tem um business points sendo o direcional e, por outro lado, o peso sendo a complexidade, você consegue que esses dois negociem e você chegue num cenário onde você consegue ver os quick wins, né? As vitórias rápidas. Onde que se eu atuar agora, botar meu time de tecnologia para fazer, eu consigo gerar o maior resultado. Segundo, time sem ownership. Esse aí, o primeiro que eu falei é um problema de processo e esse segundo é um problema de pessoas. Então, o time sem ownership também é uma das piores coisas que pode acontecer. Nesse caso, estava acontecendo. Às vezes não está acontecendo, tá? Às vezes o time tem um ownership grande, está tentando, mas está derrapando por falta de metodologia e organização. Inclusive, como a gente costuma muito entrar nesses cenários em alguns clientes, inclusive às vezes eu contrato algumas pessoas desse cliente porque são pessoas boas. E tem gente que está na house até hoje nesse cenário. Então, o segundo problema que tinha ali era o time sem ownership. Tudo não dá para fazer, tudo é uma grande dificuldade. Coisa que era para levar 5 dias, estava levando. Coisa que era para levar um dia, na verdade, estava levando 5 dias. Aquelas conversas e reuniões improdutivas que ninguém quer trazer solução, que ninguém quer chegar em resultado nenhum. Todo mundo concorda e no fim do dia se chega a lugar nenhum e tudo permanece o mesmo. E os fundadores ali passam objetivos, mas esses objetivos não são vistos como de fato prioridade e assim vai indo. É uma mentalidade como se fosse ali aquela visão de departamento público que ninguém quer trabalhar, que você chega lá no cartório e tá todo mundo assim te olhando. Tem que fazer isso, mas aí você tem que ir lá no fulano. Você não pode me ajudar aqui a resolver esse problema? Não, você tem que falar lá e passa por aquela fila lá e fala com fulano porque eu só posso fazer isso aqui. Aí você vai, você fica nessa lenga-lenga que ninguém tem o ownership de falar, cara, beleza, não necessariamente eu tenho que fazer isso, mas eu vou fazer porque eu vou te ajudar. Ou então, isso que você está me falando não vai funcionar. Olha esse caminho aqui, esse caminho vai funcionar melhor. Deixa eu testar 3 coisas e essa aqui funcionou, essa aqui não funcionou. Ownership mesmo, vontade de fazer, vontade de resolver. Isso é muito complicado, mas a gente resolveu também. E o terceiro, nada é entregue por completo. Então, como eu comentei, fica nessa roda, onde tudo é feito pela metade, entrega com gambiarra, entrega mais ou menos, e é um problema que não é resolvido. E daqui a pouco ele volta. Então esse é um cenário clássico também, onde nunca um problema é resolvido. Sempre que a gente entra nesses casos, a primeira coisa que eu falo a gente tem um monte de problema acontecendo, a gente não vai resolver tudo de uma hora para outra. O que a gente precisa primeiro é que cada problema que a gente vai escolher para resolver seja resolvido de uma vez por todas e não volte mais. Então esse cenário ele é muito comum, aí você tem um ticket que ele é aberto, resolve, gasta 12, 15, 20 horas ali, daqui a 3 dias ele volta e tem que parar tudo de novo e olhar de novo e fazer reunião. Então nada é entregue ou resolvido por completo. A funcionalidade nova do backlog do produto, do longo prazo do projeto, ela fica pela metade, ela fica lá com o pull request, né, com a solicitação para subir em aberto, ela fica em review 5, 6 dias. E é isso, nada é entregue, nada é finalizado, nada é entregue por completo e o projeto fica nessa lenga-lenga. E aí você pergunta ali, isso aqui já foi feito? Foi feito, mas falta isso aqui. Tá, então não foi feito. Isso aqui já foi feito? Foi. Posso usar? Não, ainda não, porque tem que fazer a configuração não sei aonde que está com fulano. E cadê fulano? Não, fulano está fazendo outra coisa. Então, tudo está sendo feito, muita coisa está pronta, mas nada pode ser utilizado, você não vê nada de novo concreto ali na sua frente. E a verdade é que durante o processo de desenvolvimento existe de fato muitos gaps que precisam ser fechados, decisões e regras de negócio que precisam ser fechadas para que o projeto seja entregue, mas isso não pode ficar 100% na mão do fundador, na mão da pessoa que está tocando o projeto, fazendo venda lá, fazendo
a função do founder, né? Que é vender e botar esse projeto na rua. Então, é bem verdade que tem coisas sim que o founder tem que trazer respostas, mas o time também pode fechar gaps, pode já chegar com 3, 4 soluções e falar, eu acho que essa aqui é a principal, essa aqui eu acho que a gente tem que ir, que é de fato trazer esse apoio ali para o fundador e não deixar tudo na mão dele, porque senão o cara tem que fazer call comercial, tem que fazer call de vezes com o time de marketing, com assessoria, com o investidor e tem que tomar a decisão que o time de tech deveria estar tomando. Então, aqui tem um alinhamento dos dois lados, mas o peso muito grande do time de tech faz a diferença, que é como se fosse a figura ali do co-founder, né? Nem todo mundo vai conseguir achar um co-founder, nem todo mundo, não existe co-founders ilimitados, infinitos, e esse gap ele tem que ser fechado. Então a gente sempre procura também atuar nesse cenário para que você consiga também ali dentro desse projeto resolver esse cenário onde as coisas precisam ser fechadas. E precisam ser fechadas para que a gente possa avançar para as novas coisas, para que isso possa ser testado. Então muitas das vezes esse cenário também é a causa raiz de que o projeto está engargalando. Então essas foram as 3 causas raiz que a gente encontrou nesse projeto e agora eu vou falar como que a gente resolveu. A resolução ela passou por 3 frentes também, assim, eu vou te falar que é um cenário brutal, muita pressão, eu estou contando aqui, né, depois disso já ter acontecido, a gente já ter resolvido, mas o cenário é de pressão absoluta, não é fácil como eu estou falando aqui, não é simples, mas a gente tem que estabelecer um plano e cumprir. A gente tem um cliente, no nosso caso aqui, né, da House, que é a empresa que presta esse serviço, onde a gente entrega o time de tecnologia pronto, mas tem o cliente do nosso cliente, muitas das vezes tem o cliente do nosso cliente. Então pensa só, para não ficar confuso. O meu cliente é fundador de uma plataforma. A plataforma tem os clientes dela que pode ser B2B. E esse cliente da plataforma que é B2B, ele vai vender lá no B2C. Então olha quantas camadas de stakeholders que tem que ser atendidos e num cenário caótico desse. Não é algo simples, é muita demanda, é muito incêndio que chega e se você entra num cenário desse sem essa cabeça e ficar apagando incêndio, você não vai mudar nada e daqui a pouco você vai ser mais um queimado e vai pedir para sair desse projeto. Então vamos lá, o primeiro de tudo que a gente fez foi esse roadmap em 2 semanas. E esse roadmap, ele é o mais enxuto do mundo. É o mais enxuto possível, ele está cobrindo ali no máximo 30 dias, onde a gente vai pegar o que está pegando agora no negócio. O que está mais, o que é a urgência maior que se a gente não fizer, você vai quebrar. Se a gente não fizer, você não vai conseguir fazer aquela venda. Então isso o founder ele tem que falar. E por outro lado, como a gente vai extraindo isso, a gente vai começando a tirar tudo que não importa e colocar o que importa. Então esse roadmap sim, ele tem funcionalidades, sim, ele tem resoluções de tickets às vezes em aberto do cliente atual, mas a gente de fato tem que fazer um plano dentro daquela matriz, esforço, resultado, como eu comentei, pegar as vitórias rápidas, os quick wins, onde a gente vai ter o maior impacto do negócio com a menor complexidade e fazer um plano de ação ali para 30 dias para começar a parar de se afogar e colocar a cabeça para fora da água ali para começar a pensar depois desses 30 dias. Foi isso exatamente que a gente fez. É um objetivo claro. Toda a entrega ela vai ser pautada em resolver esse objetivo. Não adianta querer resolver tudo ao mesmo tempo. Eu vou te dizer que quando a gente define esse é o norte, mas muitas das vezes ao longo desses 30 dias você tem que fazer remendos em coisas que aparecem, tem que apagar um incêndio ou outro, mas a prioridade máxima, a prioridade que tem que ser finalizada ao longo daqueles 30 dias, ela está muito clara para todo mundo e não pode ser quebrada. Então, mas esse ticket chegou no momento que, se eu não resolvesse esse caso de suporte, eu não ia entregar. Então você já sabe muito bem que você tem que priorizar, deixa esse suporte para lá, fala com o cliente, conversa, mas você tem que resolver esse objetivo. Foi exatamente isso que a gente fez. O segundo, a gente fez um plano de avaliação das pessoas que estavam ali naquele time, porque também não é assim, né, chegar tirando todo mundo, mas a gente fez um plano de avaliação, conversou com cada pessoa individualmente para entender, bom, o que você busca nesse projeto, por que você está aqui, onde você enxerga esse projeto no futuro, qual que é o seu dia a dia. E vou te falar que quando você faz essa entrevista inicial, você já vê de cara que quem tá e quem não tá comprado, quem é tipo o contrarian ali, né, o cara que tá remando para trás, é muito óbvio, é muito nítido, principalmente quando você chega de fora e tem pessoas que compram a ideia, bom, porra, que bom, você vai me ajudar, e já tem várias outras pessoas que já não querem, que já estão naquele sentimento de eu não quero que isso dê certo mesmo. Então a gente faz essa entrevista inicial, depois ali de 30 dias, o que aconteceu basicamente foi que só ficou uma pessoa do time. Não é um cenário duro, mas é a realidade, e para o projeto funcionar, às vezes isso tem que acontecer. Então essa foi a segunda forma como a gente resolveu isso, fazendo essas entrevistas e um acompanhamento ali inicial de 30 dias, comunicando que isso ia ser feito nesses 30 dias e que o resultado seria aquele ao longo dos 30 dias se isso não fosse feito. E como a maioria das pessoas, né, tirando uma, realmente não fez, não cumpriu aquilo, talvez não tenha acreditado que aquilo ia acontecer,
a maioria delas saiu. E o terceiro é um sistema anti-gargalo, onde nada pode ficar preso, nada. A gente tem que ter uma comunicação ali quase que em tempo real de todo mundo que está trabalhando no projeto, para que a gente nada fique preso, nada que fique bloqueado, a gente não pode ter bloqueios de mais de 24 horas, e tudo isso a gente tem sistemas, a gente tem formas de resolver, de comunicação, que também não fique um caos. Não, senão fica mensagem o dia inteiro, reunião o dia inteiro. A gente tem que ter canais do projeto onde a gente consiga falar e documentar de forma assíncrona. Isso é muito importante. Eu vejo que muitos projetos assim, eles também gastam tempos em tempos em reunião, conversando, alinhando, e no final do dia nada está alinhado. Então, esse sistema anti-gargalo, onde você tem que documentar as decisões, você tem que conseguir conversar de maneira assíncrona, onde uma pessoa às vezes está trabalhando, está concentrada, ela precisa produzir, ela tem uma pergunta lá para ela, depois ela responde, depois que ela já terminou de produzir. A outra pessoa que mandou a pergunta, ela manda as perguntas também que estão bloqueantes, que estão bloqueando ela, e ela vai depois trabalhar e vai fazer o que ela tem que fazer, porque a verdade é que eu vou te falar que eu nunca vi alguém que está 100% bloqueado e não consigo fazer nada. Quando é isso, na minha visão, é uma zona de conforto, é falta de ownership, eu estou tirando o meu da reta. Você está 100% bloqueado e não conseguir fazer nada, é bem difícil. Então, esse sistema anti-gargalo, nada pode ficar preso, não pode ter bloqueio mais que 24 horas, é uma força-tarefa mesmo, não é algo que se sustenta por 2 anos de projeto, é uma força-tarefa porque isso requer uma coalizão muito grande, energia muito grande do time que está ali, mas nesse cenário é necessário para fazer que esses 30 dias sejam eficientes e efetivos e a gente chegue do outro lado ali melhor do que a gente começou. E nesse cenário também a gente tem o fechamento dos gaps, como eu comentei, né? Lá na terceira causa raiz. O fechamento dos gaps, porque a gente muitas das vezes tem um bloqueio e eu tenho duas opções. Ou eu fico passivo esperando uma resposta, ou eu já testo 3 coisas diferentes com base em pesquisa, com base em IA, com base em outros produtos, e eu já levo 3 opções e falo, escolhe uma dessas 3. Se o cliente falar nenhuma dessas 3 para mim serve, e não vier com nenhuma, vamos buscar mais 3. Mas na maioria das vezes não é o que acontece, na maioria das vezes ele já consegue ficar mais claro para ele tomar a decisão, ele fala, é essa aqui, com essa mudança, e pronto, o bloqueio está resolvido. Então foi assim que a gente resolveu esse projeto. Esse é um cenário que é muito comum, tá, em projetos de tecnologia. A gente costuma receber muitos clientes assim, já até desacreditados do projeto dele. Talvez você receba clientes assim também na sua agência, talvez você seja um fundador que está passando por isso, talvez você seja uma pessoa que esteja trabalhando numa empresa ou num projeto que esteja passando por isso, e veja se de alguma forma esses insights eles podem te ajudar, essa forma de analisar, essa forma de resolver os problemas conseguem te ajudar. Se de alguma forma você precisar de alguma ajuda também, deixa um comentário aí que vai ser um prazer para mim te responder. E é isso, esse era o vídeo de hoje, tamo junto e até a próxima.